Campanha de vacinação reforçada. Brasil recebe lotes de imunizantes da Janssen e Pfizer. País chega perto da marca de 90 milhões de doses aplicadas e Rio Grande do Sul é o estado que mais imuniza. Deputado Osmar Terra presta depoimento à CPI da pandemia e nega a existência de gabinete paralelo. Governo lança o Plano Safra para estimular a produção agropecuária no país. Brasil empreendedor, mês de março, registra aumento na criação de empresas. Colômbia chega à marca de 100 mil mortes por Covid-19. Itália anuncia a suspensão do uso de máscara ao ar livre a partir da próxima segunda-feira. Definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O governo anunciou hoje o Plano Safra para o biênio 2021-2022. Serão mais de 250 bilhões de reais para financiar a agropecuária brasileira. Durante a solenidade, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lançou um desafio aos agricultores brasileiros. Este Plano Safra tem 2 destaques. A atenção a 4 milhões de famílias que geram 70% da renda do campo e o aumento dos recursos para o programa ABC, que dá maior proteção às atividades que não só preservam o solo e a saúde das pessoas, mas também evitam o aumento da poluição do ar e dos rios. Novamente, nós priorizamos a agricultura familiar e os investimentos, em especial, na agricultura de baixo carbono, que aumentou em mais de 100% neste plano. Então, este é um plano que já vem muito pincelado de verde. Para quem empresta dinheiro à comercialização, a taxa de juros varia de acordo com o programa. No Pronaf, para os agricultores familiares, a porcentagem vai de 3% a 4,5% ao ano. A taxa do Pronamp, que é para o produtor médio, é de 6,5% ao ano. E para os outros produtores, os juros são de 7,5% ao ano. Os financiamentos serão liberados a partir do dia 1º de julho, para que os produtores comecem a plantar a próxima safra. A atual, que deverá passar dos 264 bilhões de toneladas, será recorde. Mas com os novos recursos liberados, a ministra da Agricultura fez um desafio aos agricultores. Vamos aproveitar o bom momento, plantar uma grande safra para chegarmos até o ano que vem numa marca histórica, 300 milhões de toneladas de grãos até o fim do seu mandato. O presidente Jair Bolsonaro parece apostar no sucesso deste desafio. Ainda mais que neste plano foi incluído até um programa de meteorologia para ajudar o produtor a planejar a hora e quando deverá plantar, para calcular com maior precisão o aumento da safra, o tamanho que será colhido. São muitas novidades. Nós alimentamos hoje mais de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil, obviamente, e a nossa tendência é aumentar esse percentual. Fronteira, nós temos. Então, assim sendo, meus senhores, vamos nos orgulhar do Brasil. E o Brasil é um país que já está no futuro. E com essas pessoas que estão todas aqui, do almirante ali fardado, ao garoto de outro de paletó e gravata, bem como tantos outros servidores que estão aqui. Este é o nosso Brasil. Nós somos privilegiados por estarmos nessa posição. Chegou há pouco um novo lote de vacinas Pfizer. Além disso, 1,5 milhão de doses da Janssen foram entregues ao Brasil hoje cedo. O imunizante deve ajudar a acelerar a vacinação no país, já que é de dose única. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. O avião com 528 mil doses de vacinas da Pfizer, que veio para o Brasil nesta terça-feira, é o primeiro de 3 lotes esperados para essa semana. Outras 2 remessas devem chegar quarta e quinta-feira, com mais 936 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Pela manhã, as primeiras vacinas da Janssen, imunizante de dose única, chegaram ao Brasil. A entrega foi acompanhada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Na oportunidade, Queiroga disse que o lote de 1,5 milhão de vacinas faz parte do contrato que prevê 38 milhões de doses até o fim do ano e que a vacina de dose única deve ajudar a acelerar a imunização no Brasil. Agradecer ao Roy Benchimol, presidente da Janssen no Brasil, agradecer os esforços para antecipar esse 1,5 milhão de doses da vacina Janssen, uma vacina que tem aprovação no FDA, que tem aprovação na nossa Anvisa e constitui 1,5 milhão de doses de esperança para a população brasileira e demonstra o acerto da política do Ministério da Saúde com uma ação diversificada para ampliar o acesso da nossa população à vacinação. O Brasil já distribuiu mais de 123 milhões de doses de vacina com a sua população e é um dos 5 países que mais doses de vacina distribui com os seus cidadãos, demonstrando a força do Programa Nacional de Imunização do nosso país. Agora, com 1,5 milhão de doses da Janssen, iniciamos uma trajetória que culminará nesse ano, com um fornecimento de 38 milhões de doses. Essa vacina, ela tem uma vantagem de ser dose única e com isso nós conseguimos avançar no nosso programa de imunização. Lembrando que já atingimos a meta de 40% da população brasileira acima de 18 anos. Isso corresponde a 160 milhões de brasileiros imunizados com a primeira dose de vacina. E há a certeza de que em setembro teremos a população acima de 18 anos imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e é a esperança de pôr fim ao caráter pandêmico dessa doença. Eu agradeço a Janssen os esforços que culminaram inclusive com uma relação de custo-efetividade muito favorável dessa vacina para o nosso sistema de saúde, uma vez que essas negociações resultaram em uma redução de 25% do preço inicialmente tratado, ou seja, isso corresponde a uma economia de 480 milhões de reais, que é muito importante para ampliar o acesso dos brasileiros a um contexto de custo-efetividade, conforme dispõe a legislação do nosso Sistema Único de Saúde. Eu estou certo que nós vamos avançar bastante, tanto no que corresponde às vacinas que serão colocadas no nosso Programa Nacional de Imunização, mas também em relação a pesquisas. Muito importante para conhecermos a efetividade das vacinas, a efetividade das vacinas em relação a outras vacinas que já constam do nosso Programa Nacional de Imunização e assim nos prepararmos melhor para o futuro. Eu agradeço também o esforço que a Janssen tem feito para fortalecer o complexo industrial da saúde no Brasil. Aqui no Brasil, a Janssen emprega mais de 7 mil brasileiros e a sua planta em São José dos Campos é uma das maiores plantas da Janssen no mundo. Isso demonstra a confiança que existe no crescimento e no desenvolvimento do complexo industrial de saúde no Brasil. É algo que é estratégico não só para o Ministério da Saúde, para o Sistema Único de Saúde, mas para a política industrial do nosso país. Nós vamos avançar, vamos trabalhar em parceria para que consigamos vencer essa dificuldade sanitária que afeta a nossa sociedade. Então, mais 1,5 milhão de doses de esperança para o povo brasileiro. Seguimos com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid. Nos primeiros 157 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 22 de junho, o Brasil aplicou 89.922.400 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. E o estado do Rio Grande do Sul é o mais adiantado no processo de imunização anti-Covid. Cerca de 15% dos gaúchos estão vacinados com as 2 doses até agora.
Capitais do país suspenderam hoje pelo menos a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 por falta de doses. A interrupção pode afetar o avanço da vacinação em faixas etárias mais jovens. Pelo menos 5 capitais suspenderam a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19. São Paulo, Florianópolis, Aracaju, Campo Grande e João Pessoa. As cidades alegaram falta de doses para continuar a vacinação por faixas etárias. Em nota, o Ministério da Saúde disse que envia as doses com base na população alvo da campanha e que recomenda aos gestores locais que sigam à risco o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. O Ministério afirmou ainda que a responsabilidade pela distribuição de doses aos municípios é da gestão estadual. Em São Paulo, por exemplo, a suspensão foi anunciada depois de mais de 60% dos postos de vacinação da capital ficarem sem imunizantes. Com isso, a vacinação de pessoas com 48 anos na capital paulista, prevista para ter início nesta quarta-feira, vai ser adiada. Somente pessoas com 49 anos devem ser imunizadas. A Prefeitura de São Paulo disse que espera receber 188 mil doses do governo do estado para abastecer os estoques das UBSs e dar prosseguimento ao calendário. E agora à noite, a Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo anunciou que o calendário de vacinação contra o coronavírus será retomado a partir de amanhã no município. Serão imunizados nesta quarta-feira apenas quem tem 49 anos. E agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 2 bilhões e 600 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China segue muito à frente e alcança a marca de 1 bilhão e 50 milhões de doses. Em seguida, os Estados Unidos têm mais de 318 milhões e meio. Na terceira posição, com mais de 283 milhões, está a Índia. O Brasil segue na quarta colocação e hoje praticamente alcança os 90 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, está o Reino Unido, que tem mais de 74 milhões e meio de doses até agora. O Comitê de Imunização do Canadá decidiu recomendar que a população vacinada com a primeira dose da AstraZeneca Oxford contra a Covid receba o reforço de imunizantes que usem as fórmulas de RNA mensageiro, usadas nas vacinas da Pfizer e Moderna. A recomendação canadense também foi influenciada pelo fato do país possuir mais doses da Pfizer e da Moderna do que da AstraZeneca. Uma vacina desenvolvida por Cuba está perto de se tornar o primeiro imunizante contra a Covid criado na América Latina. O Biocuba Pharma, laboratório responsável pela vacina cubana Abdala, afirmou que o imunizante tem eficácia de 92% com a aplicação de 3 doses. A Organização Mundial da Saúde exige uma eficácia de pelo menos 50% para que uma vacina seja aceita. A Soberana 2, outra vacina candidata de Cuba, também concluiu as 3 fases de testes e atingiu eficácia de 62%. O país informou que irá solicitar à autoridade reguladora permissão para o uso emergencial de suas vacinas. Desde o início da pandemia, foram registrados 169 mil casos e 1.170 mortes por Covid na ilha. E veja a seguir, novo auxílio emergencial injeta mais de 5 bilhões de reais na economia. E ainda, mês de março registra aumento na criação de empresas. O mês de março registrou aumento de 17% na criação de novas empresas. Os dados foram divulgados hoje pela Serasa Experian. E essa abertura foi impulsionada pelo crescimento das microempresas individuais e dos negócios do setor de serviços. Segundo o levantamento, do total de 351.714 empresas criadas em março, 240.166 foram do setor de serviços. 81.890 do comércio, 26.419 da indústria e demais 3.239. Quanto à natureza jurídica, foram abertas 282.211 microempresas individuais e 45.145 sociedades limitadas.
10.383 empresas individuais e 13.965 outros tipos. Segundo a Serasa Experian, as pessoas seguem optando por investir na abertura de empresas para a geração de renda, já que o desemprego continua em alta. Em comparação a março do ano passado, as sociedades limitadas tiveram o maior crescimento do mês, com alta de 67,3%. O Sudeste registrou o maior número de empresas abertas, 178.300, seguido do Sul, 63.700, Nordeste, 58.000, Centro-Oeste, 31.700 e Norte, 19.700. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta terça-feira, abaixo do patamar de R$ 5,00 pela primeira vez em mais de um ano, com os investidores reagindo à notícia de que o Comitê de Política Monetária avaliou a possibilidade de acelerar a alta dos juros em sua reunião da semana passada. A moeda norte-americana caiu 1,12% e encerrou o dia cotada a R$ 4,966 na venda. A nova rodada do auxílio emergencial injetou mais de 5 bilhões de reais na economia do país. E a maior parte desse dinheiro foi usada para pagar contas básicas, como de água e luz. O levantamento foi feito com base nas movimentações do Caixa Tem, o aplicativo que é usado para as pessoas receberem o dinheiro e também pagarem contas. E os números mostram que o benefício está sendo cada vez mais usado para as despesas básicas do brasileiro. Entre os dias 6 de abril e 15 de junho, um total de 5 bilhões e 100 milhões de reais foi movimentado em pagamentos virtuais, sendo que 3 bilhões e 900 milhões de reais foram para concessionárias de serviços públicos, como água e luz. Os outros 1 bilhão e 200 milhões foram gastos com compras virtuais. Isso daí significa que, independente de tudo, que elas têm que pagar essas contas para o funcionamento das suas residências. Água é uma questão de sobrevivência, energia elétrica é uma questão de sobrevivência, telefonia hoje, mais do que nunca, também é uma questão de extrema necessidade. Por quê? Porque basicamente tudo hoje está sendo mediado por essa tecnologia que nós temos. Portanto, as aulas de nós, professores, de estudantes, está tudo sendo por conta desse tipo de tecnologia que nós temos. Então, é fundamental a gente fazer o pagamento para continuar recebendo esse tipo de serviço e ter acesso a essas possibilidades de interação social que a pandemia nos restringiu bastante, né? Necessariamente, as pessoas têm que atender às necessidades mais básicas de forma imediata. Sobrando algum recurso financeiro, daí elas conseguem alocar nesses outros tipos de bens, mas num segundo momento. Com a queda no valor do auxílio emergencial, o brasileiro deixou de usar esse dinheiro no comércio. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, quando o benefício era de R$ 600, o valor gasto com compras virtuais chegou a 2 bilhões e 600 milhões de reais. Já agora, em 2021, quando a parcela é em média de R$ 250, o montante gasto pelo aplicativo caiu pela metade. Mesmo assim, o setor reconhece a importância do auxílio pago pelo governo. Um levantamento feito pela FEComércio projeta um crescimento nas vendas para o mês de junho de 5,7%. Se não houvesse o auxílio, esse índice chegaria no máximo 2,5%. O crescimento do comércio ele vai ter que passar, num segundo momento, por uma espécie de aquecimento na economia. Então, esse dinheiro que foi injetado pelo governo, ele vai, digamos, dar um pequeno salto nas movimentações do comércio. O governo já anunciou que vai prorrogar o pagamento do auxílio por mais 3 meses e com o mesmo valor, parcelas em média de R$ 250, sendo que mulheres, chefes de família, recebem R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. E quem tem boletos para pagar espera com ansiedade. Está desempregado, né? Não ajuda, né? Mas faz bastante diferença, ajuda, né? Amenizar um pouco as coisas. Ameniza? Ameniza um pouco, sim. As contas agradecem. Isso. E a Caixa Econômica pagou hoje a terceira parcela do auxílio emergencial para os nascidos em abril. O valor é depositado na conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Já o saque está previsto para o dia 6 de julho. Também receberam a terceira parcela quem faz parte do programa Bolsa Família
e que tem o número de identificação social UNIS com final de número 4. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. O texto foi aprovado nesta segunda-feira pela Câmara dos Deputados e recebeu 258 votos a favor e 136 contra. A privatização da maior empresa de energia elétrica da América Latina vai acontecer através da emissão de novas ações. A participação do Estado no capital da Eletrobras vai diminuir de 51,8% para 45%, mas um poder de veto vai ser mantido em decisões estratégicas, através da chamada Golden Share. A oposição alerta que a perda do controle acionário pode gerar um aumento nas contas de luz e ameaçar a soberania energética do país. O ministro da Economia, Paulo Guedes, garante que a operação vai reduzir a conta de luz de residências e empresas em até 7,4%. Se tudo correr como o governo espera, o aumento de capital vai acontecer no início de 2022, com expectativa de arrecadar até 60 bilhões de reais, dos quais 25 bilhões iriam para os cofres da empresa. O resto iria para programas públicos de desenvolvimento e redução de tarifas. A proposta já havia sido aprovada pelos deputados no mês passado, mas o Senado fez modificações que exigiram nova votação na Câmara. E você não pode perder daqui a pouco mais atualizações sobre a pandemia pelo mundo. E ainda, deputado Osmar Terra presta depoimento à CPI da Covid no Senado. A CPI da pandemia ouviu hoje o deputado federal Osmar Terra. O ex-ministro disse que está havendo politização na ciência durante a pandemia. Amanhã, os senadores ouviriam o sócio da Precisa Medicamentos, mas a defesa do empresário avisou hoje que ele está em quarentena porque chegou da Índia recentemente. O deputado Osmar Terra foi o convidado de hoje na CPI da pandemia. Ele foi chamado a conversar com os senadores, pois faria parte de um grupo de aconselhamento ao presidente da República. O ex-ministro negou a existência do que a oposição chama de gabinete paralelo e disse não ter poder de influência sobre Jair Bolsonaro. Eu não tenho poder sobre o presidente o senhor vai falar isso, vai falar aquilo. Isso não existe, né? Se eu tivesse esse poder, eu era o presidente, ele era deputado, né? Não tem cabimento uma coisa dessa, né? Querer imputar um poder sobrenatural para as pessoas. Ele ouve todo mundo, como todo mundo. O senhor não é da área da saúde, presidente, nem o senador Renan, mas o senhor ouve alguém. O senhor vai pergunta para um, pergunta para outro, para formar um juízo. O presidente da República não pode fazer isso? Ele pode. Claro, isso não significa que tem gabinete paralelo, que tem estruturas paralelas, isso é uma falácia. Osmar Terra também disse que nunca defendeu imunidade coletiva para acabar com a pandemia. Criticou quarentena e lockdown. Para o deputado, a ciência foi politizada. É um absurdo as crianças brasileiras serem as crianças do mundo mais tempo sem aula presencial. Nenhum país importante do mundo, mesmo os que fizeram quarentena e lockdown, ficaram mais de 90 dias. Com as escolas fechadas. Nós estamos há 300 dias com as escolas fechadas. Isso não tem justificativa científica, minha gente. Não tem argumento científico que explique isso. Então, o pânico das previsões catastróficas pautou os governadores e pautou a vida das pessoas. Será que alguém aqui não teve constrangimento e não seguiu? No começo, inclusive, as pessoas seguiam cegamente isso. Depois começaram a ver, mas isso não está funcionando, está morrendo igual as pessoas. A política infectou a ciência. E é essa a discussão que nós temos que fazer aqui. Na sessão desta terça-feira, os senadores também aprovaram a lista de testemunhas que passaram a ser investigados pela CPI. Os nomes foram divulgados na semana passada pelo relator, senador Renan Calheiros, e tiveram o aval dos demais membros da comissão. Entre os investigados estão o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, e o atual gestor da pasta, Marcelo Queiroga. Para esta quarta-feira, os membros da CPI da pandemia esperavam o empresário Francisco Emerson Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, para falar sobre a negociação de compra da vacina Covaxin. Mas durante a tarde, o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, anunciou que a defesa do empresário entrou em contato informando que ele não poderia comparecer, pois chegou recentemente da Índia e está em quarentena. O depoimento dele será remarcado para a semana que vem.
O presidente da CPI da pandemia lamentou a informação ter chegado em cima da hora. Recebemos um comunicado do advogado do senhor Massimiliano, comunicando a essa CPI hoje, poderia ter nos comunicado antes, e a gente teria amanhã alguém para estar aqui presente, que o cliente dele, o senhor Maximiliano, chegou no dia 15 da Índia e que a Anvisa, e ele mandou um documento que ele tem que fazer quarentena na sua residência. Então nós estaremos transferindo para Oitiva para a semana que vem. A expectativa é que a sessão desta quarta-feira seja dedicada à votação de requerimentos. Cerca de 60 pedidos de informações e convocações estão na pauta. Muitos tratam do chamamento de representantes de empresas de tecnologia e redes sociais para falar sobre disseminação de fake news. Na segunda-feira, a ministra Rosa Weber suspendeu as convocações de governadores aprovadas pela CPI da pandemia. A ministra facultou aos gestores estaduais a decisão de falar com os senadores e esclareceu que, se forem, serão como convidados e não convocados. Na decisão, Rosa Weber considera que os governadores podem ser investigados apenas pelas respectivas assembleias legislativas e não pelo Congresso, cabendo ao Tribunal de Contas da União investigar verbas federais. A decisão alterou o calendário de depoimentos da CPI da pandemia para a semana que vem. As novas agendas, no entanto, não foram anunciadas. Nesta quinta-feira, a CPI da pandemia receberá o assessor especial da Presidência da República, Felipe Martins, citado por Fábio Weingarten no depoimento aos senadores. E na sexta-feira, tem audiência pública entre pesquisadores. E nas últimas 24 horas, o Brasil registrou mais 2.131 mortes por Covid-19 e pouco mais de 87.800 novos casos no mesmo período, de acordo com o Ministério da Saúde. A doença do coronavírus já atingiu 179 milhões e 28 mil pessoas e fez mais de 3 milhões 878 mil vítimas fatais. O país mais afetado pela Covid são os Estados Unidos, que contabilizam mais de 33 milhões 562 mil casos e um total de 602.424 mortes. A Índia beira a marca de 29 milhões 978 mil pessoas contaminadas. O Brasil ultrapassou a marca dos 18 milhões e 54 mil pessoas que testaram positivo e registra 504.717 que não resistiram. A França se aproxima dos 5 milhões 822 mil casos registrados da doença. E a Turquia tem mais de 5 milhões 381 mil diagnósticos até esta terça-feira. E depois da Colômbia ultrapassar o número de 100 mil mortes pela Covid-19, o presidente do país, Iván Duque, disse que o desafio é evitar que a tragédia seja maior. O país sul-americano ultrapassou a barreira na segunda-feira com o recorde de 648 mortes registradas em 24 horas. A Colômbia foi duramente atingida por uma terceira onda da pandemia. Em abril, as infecções começaram a aumentar e, após quase 60 dias de protestos contra o governo do presidente Iván Duque, o pico se transformou em um platô que não dá sinais de diminuir. Pero nuestro reto es prevenir. Nosso desafio é evitar que essa tragédia seja vivida por mais famílias. E só conseguiremos se agirmos com a responsabilidade que o momento exige. As esperanças estão concentradas na lenta campanha de vacinação. Quase 15 milhões de colombianos receberam a primeira dose da vacina e 4 milhões e 800 mil já tomaram a segunda. No momento, as autoridades imunizam os maiores de 45 anos e esperam vacinar 35 dos 50 milhões de moradores até o final do ano. Especialistas apontam que o relaxamento das medidas, a reabertura para amenizar a crise econômica e os protestos com milhares de pessoas nas ruas, além da presença de variantes mais contagiosas do vírus, contribuíram para esta terceira onda da pandemia na Colômbia. Um possível novo surto de Covid em Israel preocupa o primeiro-ministro do país, Naftali Bennett. Em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, o político comentou sobre a chegada da variante Delta e medidas que serão retomadas para impedir a propagação do coronavírus.
O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, alertou nesta terça-feira que o país pode enfrentar uma nova onda do coronavírus. O aviso foi dado após o aumento do número de doentes causado pela chegada da variante Delta. Tomamos a decisão inicial de encarar isso como um novo surto. Nosso objetivo é acabar com ele, pegar um balde de água e despejá-lo no fogo enquanto ainda estiver pequeno. Autoridades detectaram 125 novos casos de Covid na segunda-feira. Medidas preventivas foram recomendadas para impedir o avanço do vírus. Eu recomendo, digo isso em nome dos especialistas, vamos voltar a usar máscaras em áreas fechadas. Instruo os ministros de governo e os líderes públicos. A partir de agora, usaremos máscaras em áreas fechadas. Bennett pediu aos compatriotas que não viajem para o exterior. Israel permanece fechado para estrangeiros não residentes, exceto por motivos profissionais ou familiares convincentes. Mais da metade da população do país já recebeu 2 doses da vacina contra o coronavírus. O número de mortes por Covid permanece em níveis mínimos, com apenas uma relatada nesta terça-feira. A Índia realizou testes com 2 drones que prometem levar vacinas a locais de difícil acesso em meio à onda agressiva de Covid-19. A Índia começou a testar entregas de pacotes por drones a dezenas de quilômetros de distância. O experimento abre caminho para o envio de remédios e vacinas anti-Covid-19 para áreas remotas do país. Estamos testando 2 drones diferentes neste momento, o Medcopter X4 e o Medcopter X8. O X4 suporta uma carga útil máxima de 1 kg e viaja por 20 quilômetros continuamente e tem um alcance de 20 quilômetros, além de uma vida útil de 55 minutos. E temos outro drone chamado Medcopter X8, que pode carregar uma carga útil máxima de 20 quilos de peso. Pode viajar por 15 quilômetros e tem uma vida útil de 35 a 40 minutos. Os drones realizam o trajeto determinado pelos controladores, entregam produtos médicos e retornam ao ponto de partida. Desde maio, 20 empresas e organizações estão autorizadas a dirigir voos experimentais, além do limite de 450 metros estabelecido pelo governo indiano. O governo também iniciou uma licitação pública para empresas de drones que também vão reforçar a campanha de vacinação contra o novo coronavírus, principalmente em áreas de difícil acesso. Com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes em um território de pouco mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, a Índia enfrenta uma onda agressiva de Covid e acumula mais de 388 mil mortes desde o início da pandemia. E veja a seguir as notícias da Copa América. E já estão definidos os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. Os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil foram definidos na tarde desta terça-feira, após sorteio realizado na sede da CBF no Rio de Janeiro. A ordem dos sorteios também definiu quem jogará a partida decisiva em seu estádio. Os confrontos são Criciúma de Santa Catarina contra Fluminense. O Flamengo fará o duelo contra o ABC do Rio Grande do Norte. O Atlético Mineiro enfrentará o Bahia com o primeiro jogo em Minas Gerais. Também da Bahia, o Vitória vai pegar o Grêmio. Já o São Paulo vai pegar uma pedreira. O Vasco será o adversário. O Fortaleza fará o duelo contra o CRB de Alagoas, em busca de uma vaga para as quartas de final. E o duelo dos Atléticos promete. O Paranaense e o Goianiense vão se enfrentar por uma vaga na próxima fase.
E por fim o Santos, que no sorteio caiu contra o Juazeirense da Bahia. O calendário da CBF prevê que os jogos de ida e volta das oitavas de final da Copa do Brasil sejam realizados entre o fim de julho e o início de agosto. Nas quartas de final, haverá um novo sorteio para definir os confrontos com os classificados. Só então será definido o chaveamento completo até a decisão da Copa do Brasil. A seleção brasileira encerrou hoje a preparação para o confronto contra a Colômbia pela terceira rodada da Copa América. O técnico Tite não deixou claro as possíveis mudanças que a equipe pode ter para o jogo de amanhã. A única mudança confirmada por enquanto é a entrada do goleiro Everton no lugar de Ederson. O jogador do Palmeiras é um dos 3 jogadores do Brasil que ainda não atuaram na competição. Os outros são o volante Douglas Luiz e o zagueiro Felipe. Marquinhos e Casemiro, titulares absolutos e poupados na última rodada, também retornam à equipe. E lembrando que o jogo entre Brasil e Colômbia acontece amanhã, às 9 da noite, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Um relatório divulgado pela Conmebol informou que o número de casos de Covid detectados na Copa América subiu para 140. A entidade sul-americana de futebol informou que foram realizados 15.235 testes desde o início da competição e 140 deram positivo. Dessa forma, 99% das testagens contra o novo coronavírus deram negativo. Já houve casos de contaminação pela doença nas seleções da Venezuela, Colômbia, Chile, Bolívia e Peru. Mas a maioria das infecções ocorreu entre funcionários e profissionais terceirizados. Por causa dos casos de Covid, a Conmebol alterou o regulamento da Copa América, que antes limitava a 5 as substituições de atletas. Agora não há mais limites. Os protocolos sanitários para prevenir a propagação do vírus estão em vigor desde a retomada dos torneios da Copa América e da Copa Sul-Americana e são vistos pela Confederação como altamente eficazes. A Conmebol informou que submete periodicamente todos os envolvidos no evento ao teste de PCR para a detecção de possíveis casos, incluindo jogadores, árbitros, técnicos e jornalistas. A campanha contra a pandemia foi reforçada a partir de maio com a doação chinesa de 50 mil doses da vacina da Sinovac Biotech, aplicada em jogadores de 10 países associados. Há um mês da cerimônia de abertura de Tóquio 2020, os organizadores divulgaram nesta terça-feira os pôsteres oficiais dos Jogos tradicionais e paralímpicos. As imagens foram selecionadas pelo Comitê Olímpico Internacional de ambas as modalidades a partir de 20 outras propostas artísticas. Eu queria aplicar desenhos geométricos neles e acho que fui capaz de fazer isso. As crianças podem desenhar algo assim usando pinos e um pedaço de barbante, onde quiserem, como no pátio de escola ou na praia. Estou feliz por ter sido capaz de descrever o processo de como foi desenhar este design. O lançamento do material visual ocorre um mês antes da abertura das Olimpíadas, marcadas por uma avalanche de inconvenientes devido à pandemia da Covid-19. Por pouco, os Jogos não foram cancelados pela primeira vez na história em tempos de paz, apesar de um adiamento. Há apenas 4 semanas da cerimônia de abertura e mesmo com um ambiente longe da festa habitual, o comitê organizador tem motivos para celebrar. Atletas de todo o mundo buscam as últimas vagas e as primeiras equipes desembarcam no Japão, assim como dirigentes do movimento olímpico e jornalistas estrangeiros. E agora um momento de reflexão. Na live com o missionário, o reverendo João Machado lembra que não somos as únicas pessoas que enfrentam problemas no mundo. Mas se estivermos vigilantes contra as ações do diabo, sempre iremos vencer. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo certamente ele não parou de trabalhar.
Hoje, o diabo está atrás de você, atrás da sua vida. Ele não quer que você seja uma pessoa vitoriosa. O diabo não quer que você seja feliz. Ele não quer que a sua família venha a ser uma família exemplar, nem que você venha a ser bem-sucedido. Nada disso. Em todas as horas, ele está atrás de você, querendo achar alguma brecha. Por isso, eis uma advertência. Eis aqui um cuidado que você precisa tomar. Sede sóbrio. Diz mais, versículo de número 9. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. E aqui é o primeiro ponto mais importante dessa mensagem. Meu amado e minha amada, você resiste o diabo é através da fé. Sempre que você estiver pensando que você não vai conseguir, sempre que você estiver pensando em fazer algo errado, sempre sede sóbrios e resistir o diabo através da fé. A fé, que é a certeza das coisas que nós ainda não vimos, a certeza da nossa estadia eterna no céu, a certeza da nossa cura, ela sim é a que nos pode salvar. Não é com a nossa força humana, não é com nada disso. Não. Você resiste ao diabo através da sua fé, com firmeza, com certeza naquilo que você está crendo. E diz mais, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Você não está sozinho. Não pense que a sua situação é uma situação que não existe solução. Muito pelo contrário, você não está sozinho. Existem muitas pessoas que já passaram pela mesma situação que você está passando e que venceram. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.